Alô, galera! Está começando o Sem Barreira, um programa diferente nas redes sociais da Tupi. Eu ao lado do Marcos Coelho para falar sobre o Mundial de Clubes, não é isso, Coelho? É isso, Wagner. Tá chegando a hora, a estreia do Flamengo. O rubro-negro enfrenta o Al Hilal nessa terça-feira, 2h30 da tarde. E claro, aqui no Sem Barreira vamos falar muito sobre isso. E antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, que aí sempre que iniciarmos alguma transmissão ou publicarmos algum conteúdo, você vai receber essa notificação. Sem Barreira tá no ar. Sem Barreira, no comando de Wagner Menezes. Agitando geral e o Sem Barreira já virou mania no clima do Mundial de Clubes. Nesta terça-feira, 2h30 da tarde, tem o Flamengo em campo, Flamengo e Al Hilal. Depois de 38 anos, o sonho do bicampeonato tá de volta, hein, Marcos Coelho? Tá de volta e muito vivo. Os torcedores do Flamengo vivem essa expectativa, uma expectativa muito grande, por conta de tudo que o Flamengo apresentou no Campeonato Brasileiro, também na Libertadores. A saída da delegação do Rio de Janeiro não foi tão calorosa quanto, por exemplo, o que aconteceu na Libertadores, mas o pessoal que foi pra rua fez uma festa bacana, tanto no Ninho do Urubu quanto no Galeão. É verdade. Agora, o adversário do Flamengo é o Al Hilal, desconhecido para muitos brasileiros, mas para muita gente que trabalha no Flamengo, é um time muito bem próximo, não é isso, Coelho? É isso, porque é um time que foi basicamente formado pelo Jorge Jesus, esse elenco atual. As peças que estão lá e que não foram trazidas por ele, por exemplo, o Gustavo Cuejá, é outro jogador que todo mundo do Flamengo conhece e ele, consequentemente, conhece muito bem esse time do Flamengo. Ou seja, não vai ser um jogo de cego em que o Flamengo vai enfrentar um time que não sabe qual é. O Al Hilal tem um ataque digno. O próprio Gomis, o francês, fez o gol, foi lá dar um tchauzinho ou um até logo pro Jorge Jesus, um cara que por muito tempo jogou no Lyon da França. Tem um Carrilho, que é o parceiro de ataque do Guerreiro na seleção peruana. Do meio para trás, eu até diria que é uma baba, mas o ataque do Al Hilal é perigoso. Vamos saber então do Rubem Leão, comentarista da Rádio Tupi, o que ele espera desse confronto e o que ele conhece do Al Hilal. Até que ponto esse time pode atrapalhar o caminho do Flamengo na abertura do Mundial para o clube carioca. O futebol realmente está globalizado. O Al Hilal jogou de uma maneira que você encontra aquele estilo de jogo da Europa, encontra aquele estilo de jogo aqui no Brasil, né? Que é uma boa movimentação, toque de bola, virando de um lado para o outro. Mas tem um detalhe. Quando entra a parte técnica do jogador para a conclusão da jogada, para fazer uma jogada, criar uma jogada de conclusão, aí a gente vê que o time sofre é justamente isso. É a falta de qualidade técnica. As funções táticas, o time até se movimenta dentro delas, mas na hora da decisão falta qualidade técnica. E o que o Flamengo pode se preocupar com o Al Hilal? Uma velocidade nos contra-ataques quando deram esse espaço para ele. Fora isso, não vejo o menor problema que o Flamengo possa enfrentar diante do Al Hilal. Para mim, o Flamengo já está na final esperando o Liverpool. Muito bem, é importante a opinião do Rubem Leão, uma opinião importante nessa hora, né, Marcos Coelho? É, porque ele destaca um ponto que é muito interessante. O Al Hilal até tem a disciplina tática, a parte física também ok, mas na hora da bola no pé, a diferença é gritante. A gente viu um time que sofreu para passar pelo Esperance da Tunísia, que é uma baba também. Então a expectativa é de um time arrumado, mas que quando tem a bola no pé, precisa de uma finalização ou pensar numa jogada imprevista, não consiga ter tantos recursos quanto, por exemplo, tem o Flamengo. Então eles vão jogar para não perder, né? E para tentar achar um golzinho. Não devem ficar atacando o Flamengo como fizeram na estreia. É verdade. Vamos agora saber do Gilson Ricardo, apresentador da Rádio Tupi, nosso analista também, se o Al Hilal pode ser considerado uma zebra. Vamos ver. Olha, não acredita muito nesse negócio de zebra, não, porque o Al Hilal mostrou, apesar dessa tal de experiência ser uma porcaria, mas o Al Hilal mostrou que tem um time arrumado. Então não vem que negócio de zebra, que se o Al Hilal ganhar zebra, o Flamengo tem que tomar cuidado. Vai ser um jogo complicado, não pensa que vai ser um jogo fácil para o Flamengo, não. E o treinador Jorge Jesus tem a vantagem de já conhecer o Al Hilal. Mas na época dele não era esse time todo que está jogando hoje, que era dirigido por ele. Como é o caso do Gomis, que foi lá fazer uma saudação para ele e tal. Vai ser um jogo complicado, o Flamengo tem que tomar cuidado. É fácil para o Flamengo? Não é fácil. Nenhum adversário é fácil, a não ser o Esperance,
que já foi para o espaço. Esse era fraquíssimo, mas o Flamengo vai pegar o Al Hilal. Mas vai dar Mengão, a gente está aí para isso. Coração rubro-negro, senão o Gilson não aguenta, né, galera? Então, pro Gilson, o Al Hilal não é zebra, hein, Marcos Coelho? O Gilson deve ter visto aí o jogo com Esperança da Tunísia, quando o Al Hilal comandou a partida, as ações, o ataque também é um ataque bem perigoso, e o Gilson, acima de tudo, também querendo a vitória, até porque ele é rubro-negro de coração, deixou isso claro para todo mundo, mas para ele, o Al Hilal não é zebra. Vamos ver o que vai rolar nesta terça-feira. Eu repito, Flamengo e Al Hilal, 2h30 da tarde, José Carlos Araújo, Washington Rodrigues e toda a equipe Tupi. Agora, vários ex-jogadores do Flamengo estão em Doha, no Catar, ao lado da delegação, não é isso, Marcos Coelho? Há de se destacar o Leandro. O Leandro foi no mesmo voo até. Leandro, lateral direito, considerado por muitos, vou até te perguntar, melhor lateral direito da história? O maior lateral direito da história do Flamengo, com certeza. Exatamente, então ele foi no mesmo voo que os jogadores, ele tem aquela questão de ser muito rubro-negro, de conhecer bem a história do Flamengo, é um cara que você conversa com ele, por mais que tenha já seus 60 anos de idade, seja campeão de tudo, é um cara que se emociona até hoje quando fala de Flamengo, e é importante, porque esse elenco do Flamengo, todo mundo chegou esse ano, com exceção ali aos titulares Diego Alves, Arão e Everton Ribeiro, as pessoas sabem aquela coisa, Flamengo é grande, Flamengo é tal, Flamengo é isso, Flamengo é aquilo, mas e ganharam. Tem que ter pele rubro-negra. Tem que ter pele rubro-negra. E entender que é muito bom estar no Flamengo quando o time ganha. Mas o Leandro já esteve no Flamengo quando o time perdeu também. Então é bom ter um cara desse ali para conversar com os jogadores e fazer essa troca de experiências e fazer também os caras entenderem que se eles conquistarem o título, eles vão ser lembrados daqui a 40 anos, assim como o Leandro conquistou lá em 81 e até hoje é reverenciado. E eu puxei esse assunto porque um grande campeão do mundo pelo Flamengo vai participar do Sem Barreira. É verdade. É o Andrade, campeão do mundo com o Flamengo em 81, um dos jogadores mais importantes da história desse clube, dentro e fora das quatro linhas, foi técnico também, e falando sobre como o Flamengo, pelo fato de ter jogadores europeus no elenco, né, entre aspas, o Rafinha, Felipe Luiz, Diego Alves, o próprio Gerson, como isso pode contribuir na disputa do Mundial de Clubes. O Flamengo tem muitos jogadores com experiência de Europa, o próprio Gerson também, tem o Gabigol com uma passagem, não muito bem sucedida, mas com uma grande experiência para ele. Não tenha dúvida que isso pode ajudar sim, até porque eles conhecem bem o futebol europeu, né? Sabe como joga, então esse vai ser um ponto positivo a favor do Jorge Jesus e aqueles jogadores que passaram para lá, que pode passar essa experiência para os demais jogadores, para os mais jovens. Uma opinião importante, uma opinião de peso de um cara que jogou e jogou muita bola, o nosso Andrade, né? Muita bola. Era o carregador de piano, né? Porque naquele time todo mundo jogava muito, Zico, Adílio, Lico, Tita, todos muito habilidosos, Leandro e Júnior subindo o tempo todo e alguém precisava fazer o trabalho sujo, mas era um trabalho sujo muito bem feito e sem ser desleal. O Andrade não era volante butinudo e às vezes chegava à frente com gols importantes. O Andrade aí, se for pesquisar no YouTube, depois que acabar aqui o Sem Barreira, é claro, vocês vão achar alguns gols importantes do Andrade e até passe para gol de Campeonato Brasileiro ele tem no currículo. E por falar em passe para gol, esse nosso próximo convidado jogou muita bola. Um dos maiores meio-campistas da história do futebol mundial. É nosso companheiro aqui, Gerson, o canhotinha de ouro. Deu muito passe para gol, Gerson, não? Pô, muito passe, muito lançamento no peito, consagrou o Pelé, verdade seja dita. O rei é rei e seria rei de qualquer forma, mas se tem alguns diamantes a mais ali na coroa de ouro do Pelé, pode colocar na conta do Gerson. Botou muita bola no peito do Negão, como ele sempre fala aqui com a gente. O Gerson, a exemplo de muita gente, e você que está nos acompanhando, sonha com o confronto Flamengo e Liverpool no próximo sábado. Será que vai acontecer? Será que não? Como é que vai ser esse confronto? O Flamengo tem final de temporada, o Liverpool na metade da temporada. Até que ponto essa parte física pode ser a favor ou não a equipe rubro-negra? Com a palavra o canhotinha. A parte física vai alterar um pouco, mas eu acho que altera para os dois, porque o Flamengo descansou um pouquinho mais nesse final, mas acabou um campeonato complicado também. E a Inglaterra ainda não acabou o campeonato lá, eles ainda estão jogando, né? Então ele tem, no caso, mais 2 jogos que o Flamengo. Mas eu acho que dá para equilibrar, né? Os dois times são bem inteligentes para administrar isso tudo, né? Eu acho que o cansaço,
né? Bota entre aspas aí. Não vai afetar. Eu acho que porque esse jogo é um jogo jogado. É um jogo jogado e um jogo pensado. Não é um jogo de correria. É um jogo mais de técnica, né? Eu diria até muito apurada. Porque o ataque do Flamengo é bom. O ataque do Liverpool é bom. O meio do campo do Flamengo é bom. O meio do campo do Liverpool é bom. Só que tem um brasileiro que joga no meio do campo. Mas tá fora. Mas tá fora, tá machucado. E a defesa do Liverpool, eu disse, a defesa do Liverpool não é muito boa. Porque o titular não está jogando. Está jogando reserva. O outro é bom. Mas então, vamos explorar esse lado. Então, é um jogo, eu diria até de tática também. Esse aí sabe tudo, né? E a opinião dele é muito importante também, né, o Marcos Coelho? É, porque você tem as duas situações quase que opostas. O Liverpool está chegando ao auge da temporada, né? O meio do ano, inclusive, tecnicamente, a melhor fase do Liverpool é agora. O time está até melhor que do começo do ano. Só que já começam a aparecer as lesões também, porque a temporada ela fica para valer, os jogadores se machucam. O Flamengo, em contrapartida, está no final do ano. Os jogadores contando os dias para as férias, claro, pensando nesse Mundial de Clubes, mas depois acabou a temporada, trabalho só em janeiro. Você tem o cara mais cansado, em compensação, nessa parte física, no que diz respeito à lesão, o Flamengo chega um pouco melhor. O Liverpool chega mais inteiro porque tem 5 meses de trabalho. O Flamengo chega mais completo porque tem todo o staff, todos os jogadores à disposição. Já que o assunto é Flamengo e Liverpool, vamos trazer agora uma opinião importante de um jornalista inglês que mora no Brasil há muito tempo, correspondente da BBC de Londres, em toda a América do Sul. É o jornalista Tim Vickery, né, Marcos Coelho? Isso aí, que desde 1994, se não me falha a memória, é um correspondente da BBC de Londres aqui no Brasil, um cara que sabe muito de futebol. A cultura do Tim Vickery também é o tipo de coisa louvável, né? Ele começa a falar, a gente começa a prestar atenção para saber, porque é um cara que conhece tudo. E a opinião dele é sempre importante. Talvez a melhor estratégia para o Flamengo equilibrar o jogo é torcer para o Liverpool não esteja num dia bom, porque um dia bom de Liverpool vai ser muito difícil segurar. Mas o Liverpool sem a intensidade, sem 100% de intensidade, isso poderia nivelar o jogo um pouco. O Flamengo poderia levar uma vantagem no aspecto físico, né? Porque o Liverpool está numa época de muitos jogos. A prioridade absoluta do clube, da torcida e tal, é ganhar o campeonato local, né? A última vez que Liverpool ganhou o campeonato inglês foi 90, né? Antes que era o Premier League. Na época de Premier League, Liverpool nunca ganhou. Então, isso é a prioridade. Qualquer outra coisa é meio visto como uma distração. Então, o Flamengo ganha o foco. Muito bem. E para fechar esse Sem Barreira, vamos voltar a falar sobre Flamengo e Al Hilal. Vamos esquecer momentaneamente o jogo Flamengo e Liverpool. É a nossa expectativa, é o desejo de todo o rubro-negro, é ver o Flamengo de novo no Mundial. E um detalhe antes da gente chamar o nosso próximo convidado, que é o Jaicy Carvalho, direto de Doha, no Catar, trazendo informações sobre o ambiente, o clima para essa estreia do Flamengo. O engraçado é o seguinte: o jogo do Liverpool, quando o Liverpool se classificou para o Mundial de Clubes, foi no mês de maio. Sim. E no dia seguinte, torcedores do Flamengo em todo o país já sonhavam com esse confronto, sendo que o Flamengo nem estava bem das pernas na Libertadores. E Marcos Coelho? Passava sufoco na fase de grupos, mas aí você perguntaria para qualquer rubro-negro, e eu tenho certeza que no comentário vai ser isso: por que uma final Flamengo e Liverpool se o Liverpool nem ganhou do Monterrey ainda? É o otimismo rubro-negro. Eles botam o Liverpool na final e já entendem que a reedição é algo fundamental, é uma coincidência boa para o Flamengo. E esse otimismo é bacana, porque é isso que enche o estádio, é isso que motiva o futebol, essa é a graça do futebol. Mas é bem verdade que hoje o Liverpool tem bem mais time que o Flamengo. Até conversei com alguns amigos no Ninho do Urubu sobre essas comparações que são inevitáveis. O Flamengo de hoje não está no nível do Flamengo de 81. Sim. Não está.
Talvez e o Liverpool está muito mais acima do que aquele. O Liverpool de hoje está muito mais acima que o Liverpool de 81. Esse é o grande ponto nas comparações. Verdade. Vamos a Doha, no Catar, saber o clima, como anda a questão da torcida, a expectativa de todos para essa estreia. Nesta terça-feira tem Flamengo e Al Hilal, jogo que o garotinho José Carlos Araújo transmite em Doha, no Catar. Alô, Jaicy Carvalho. Galerinha do bem, eu tô aqui no Souk Waqf, que é uma região muito legal, cheia de restaurantes, né? Cheia de lojinhas para compra de tapetes e outras coisas mais. E a torcida rubro-negra está toda por aqui, ó. A galera rubro-negra fazendo uma concentração aqui, cantando com bandeiras, realmente uma festa, a nação rubro-negra transformando a capital de Doha aqui numa grande festa, né? E até ali, tirando foto com os árabes, uma coisa muito legal. Pra cima deles, Flamengo! Dale, 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 Flamengo! Os árabes, os brasileiros, todo mundo irmanado aqui em prol do Flamengo. O Flamengo que joga amanhã contra o Al Hilal, né, primeira semifinal, e na quarta-feira teremos Liverpool e Monterrey. Quem será que vai para a final de sábado? A expectativa de todos nós é de que tenhamos uma repetição de 1981, Flamengo e Liverpool. O Mengão meteu 3-0, não tomou conhecimento, e essa é a expectativa. Chegar nessa galera aqui, ó. Deixa eu chegar nesse árabe aqui. Você fala árabe dele? O Mengão vai ganhar do Al Hilal. A galera entrando no clima aqui, né, dos árabes, né, todo mundo já caracterizado. Esse é o clima aqui em Doha, no Catar, e a gente vai acompanhando. Muito legal essa festa da torcida rubro-negra, todo mundo tomando a praça aqui para fazer essa movimentação e para dar uma força pro Mengão. São esperados aqui 10 mil torcedores rubro-negros amanhã, e se o Flamengo passar para a final, e vai passar 15 mil pessoas. Quer dizer, uma festa espetacular, né? O Flamengo fazendo isso. 40 milhões de torcedores, teremos pelo menos 15 mil flamenguistas invadindo Doha aqui no Catar para uma provável final, e todo mundo torcendo para que essa final seja com o Liverpool. Valeu, Jaicy Carvalho, dando um panorama, o clima, o ambiente para essa estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, hein, Marcos Coelho? É uma cultura totalmente diferente. A gente vem acompanhando pelos noticiários, nem tudo se pode fazer em Doha. A festa que a torcida do Flamengo fez em Lima, por exemplo, 10% só pode fazer em Doha, porque é outra cultura étnica, também outra religião, outro costume, algumas coisas que aqui são normais, que lá são absurdos. É verdade. Então a torcida do Flamengo um pouco mais contida, porque lá o rigor também da lei é bem maior, bem mais pesado. Agora imagine só como vão ficar as ruas de Doha após a vitória do Flamengo em cima do Al Hilal nesta terça-feira. Vai ser carnaval fora de época no Catar. Aí os sheiks vão ficar malucos. Os sheiks vão ficar malucos, vão perguntar. E aí é capaz de eles virem ao Rio de Janeiro em fevereiro para ver o carnaval de verdade. É verdade. Porque se com o Flamengo ganhando a cidade vai ficar de cabeça para baixo, eles vão querer conhecer o Rio de Janeiro. Porque eles têm os costumes deles e tudo mais, mas eles gostam. Eles gostam. Olha aqui. Ponto final no Sem Barreira. Gostou do programa aí, Marcos Coelho? Sensacional, incrível, e também para os nossos amigos aí que estão acompanhando. Para quem chegou agora pela primeira vez, seja bem-vindo. Esse é o Sem Barreira, sempre comentando os jogos mais relevantes da temporada. Se inscreve aqui, ativa as notificações, que certamente sempre que iniciarmos alguma transmissão, publicarmos algum conteúdo, seu telefone vai fazer igual o meu aqui, ó. Tá aqui, ó. Notificou. Então, se inscreve aí, ativa o sininho e acompanha a gente. É isso aí, Sem Barreira, só pra você.